Quando se fala em estudos e pesquisas, parece que é algo que acontece longe de nós, nas metrópoles. Mas aqui em Bagé, bem na entrada da cidade pela BR-153, existe um centro responsável por grandes descobertas, a Embrapa Pecuária Sul. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, é uma empresa pública ligada ao Ministério da Agricultura, instalada em diversas cidades do país. Em Bagé, a unidade é chamada de Embrapa Pecuária Sul, pois os 119 servidores que atuam se dedicam a desenvolver tecnologia e inovação para esse setor, considerado uma das riquezas da região da Campanha. A missão da unidade é trabalhar com pecuária, né? Mas essa pecuária ela não está sozinha nos sistemas produtivos, ela se envolve, ela tem uma integração com a lavoura, né? com diversas outras atividades, com árvores em alguns casos, né? E então assim o contexto é a pecuária, mas no contexto regional. Então assim o foco prioritário é pecuária, mas ela em algum momento ela tem que, né, evoluir e também tratar da integração lavoura-pecuária, por exemplo, que é um tema que tem crescido muito na região, né? Com o passar do tempo, a matriz produtiva regional ela vai se alterando e a missão foco da empresa ela vai se adequando a essa matriz, porque senão ela fica descontextualizada da região, né? Então, se a gente pensar até vários anos atrás, né, a pecuária era e é ainda a atividade principal, né, mas ela não tinha quase a inserção de lavouras, né? E à medida que essas lavouras vão aumentando a sua inserção, elas têm impacto na forma como se faz a pecuária. E a pesquisa tem que acompanhar isso. Então a gente sempre está procurando acompanhar o que é a região, né? E muitas vezes até antecipar, né, sempre que possível, aquelas questões que a gente imagina que serão importantes para a região, né, no contexto da pecuária, mas o foco sempre é a pecuária. O foco é nos campos sul-brasileiros, mas boa parte das pesquisas são adaptáveis a outros cenários semelhantes ou aprimoradas para realidades diferentes. Não é raro ver algum dos 34 pesquisadores apresentando os trabalhos desenvolvidos aqui, na Rainha da Fronteira, em outros estados ou países. É claro que o pesquisador sempre é a fonte da informação, né? É muito importante, ele tem seus interlocutores, ele, né, conhece as realidades, e isso é importante. Mas ao longo do tempo, cada vez mais a gente vai aprimorando também, né, outros mecanismos de captar as demandas, que a gente chama, né? Elas acontecem atualmente de duas grandes formas, eu imagino assim. Uma é na própria interação com os parceiros. Hoje a gente tem parcerias, né, e redes de trabalho que elas são permanentes, né? Então elas têm aquele contexto que está da produção, né, da atividade, né? Mas são mais ligados à ovinocultura, outra é uma região mais na área de leite e tal. Mas a gente tem esse convívio com pessoas de diferentes instituições, né, tanto de pesquisa quanto de extensão, cooperativas e produtores, né? Então, ao longo do tempo, essa interação vai permitindo que ele vai se amadurecendo algumas demandas, né? É diferente de a gente fazer uma enquete, por exemplo, quais são as necessidades? Isso chega a uma coisa muito pontual muitas vezes, né? Quando a gente tem essa relação, a gente vai aprimorando, a gente vai qualificando, que a gente chama a demanda. E a gente consegue entender exatamente qual é o contexto que ela acontece. Então esse é um dos mecanismos muito importantes, assim, porque vem as demandas muito qualificadas. Além disso, a gente também tem utilizado, alguns colegas têm esse perfil de trabalhar com pesquisas, inclusive nacionais. Nós temos colegas que trabalham, por exemplo, enquetes, né, virtuais, né, em nível nacional, lideram esse processo dentro da Embrapa como um todo, né, na parte de pecuária.
e a gente consegue então estratificar todas as respostas que tem num nível absurdo, assim, de quantidade de gente que responde, né? Para isso a gente tem algumas estratégias. Por exemplo, quando a gente vai numa feira, a gente leva essa enquete, a gente, né, tem toda uma estratégia de divulgação da enquete, do porquê, e depois a gente compila, consolida essas informações e depois valida. Principalmente a gente já validamos com consultores que são convidados, né, com representantes dos produtores, com representantes das indústrias nas cadeias que tem a indústria mais forte, né? Então, assim, esse processo, eu acredito que ele é bem maduro, assim, dentro da unidade. Não se faz, há muito tempo, não se faz mais pesquisa da cabeça do pesquisador. É uma pesquisa realmente contextualizada para que ela tenha maiores chances, né, de render um produto que seja, cause impacto positivo na sociedade. A estrutura de pesquisas em Bagé é distribuída em 2.600 hectares, divididos em diferentes sistemas: terras baixas, irrigação central e campo nativo. Dessa forma, é possível desenvolver tecnologias para todas as possibilidades existentes na região. Os pesquisadores atuam em áreas distintas, como bovinocultura, ovinocultura, solo, parasitas, sementes, que contam além do campo com 8 laboratórios, estruturas de manejo animal e unidade de sementes. As pesquisas da Embrapa prezam pela preservação dos campos naturais, da pecuária de forma sustentável, com exploração racional dos recursos. Um dos motivos de degradação do solo na região é a proliferação de espécies exóticas. O capim-anone é uma delas, trazida da África no século passado por parecer uma potencial forrageira para a pastagem. Com o tempo, produtores perceberam que a planta não tinha os nutrientes necessários, assim como causava problema nos dentes dos bovinos. E quando se deram conta, a erva já havia se alastrado, e hoje se calcula que ocupa 15% dos campos nativos. É uma espécie que ela evoluiu numa situação de uma condição climática mais adversa que aqui no sul do Brasil, né? Então, na África do Sul, em solos mais pobres, né, tem uma planta adaptada a retirar mais nutrientes do que as outras, com um sistema radicular mais desenvolvido, mais raízes, né? Então, mais dificuldade para o gado desfolhar ela. Então, ela sempre vai tendo benefícios aí em relação a essa evolução num ambiente mais adverso do que esse aqui do bioma Pampa, né, da metade sul aí do Rio Grande do Sul. Nos quase 50 anos de existência da Embrapa Pecuária Sul, dezenas de projetos de pesquisa foram desenvolvidos, melhorados e levados até o produtor e consumidor. Um exemplo que contempla essa definição é a criação do implemento agrícola Campo Limpo. A principal função é controlar as consideradas pragas no campo, como o capim-anone, que afetam em média 40% da produção. A Campo Limpo ela nasce de uma observação já de outros equipamentos, outras formas de se controlar seletivamente, né? Sobretudo no arroz irrigado, que existia o arroz vermelho, né? Existe até hoje, mas uma espécie também daninha, gramínea também, como o capim-anone, que tinha um porte mais alto em relação ao arroz vermelho. E aí se desenvolveu um método de usar o herbicida glifosato para controlar essas plantas, né? Então, a partir da observação desses equipamentos mais rudimentares, a gente construiu um projeto, então, que culminou na Campo Limpo. Isso aí deve ter levado em torno de uns 5, 6 anos, né? Até chegar na máquina tal como ela é hoje, né? Comercialmente, uma máquina que é capaz de se adaptar em altura, volume de aplicação, né? A forma como ela aplica o herbicida hoje é muito mais eficiente e a gente consegue resultados muito interessantes em relação ao controle do anone. Um dos primeiros fatores para ter sucesso na reversão da área degradada é você retirar a planta daninha, né? A planta que não contribui para a alimentação do animal, que está trazendo prejuízo e está ocupando o espaço ali das outras plantas que vão nutrir o gado, né? Então essa é a parte principal do processo, é retirar essas plantas daninhas para dar espaço então
para as boas pastagens, bons pastos aí ocuparem o espaço e poder alimentar o gado de uma forma adequada, né? A pesquisa não para. Além do implemento Campo Limpo, os pesquisadores da Embrapa criaram um método integrado de recuperação de pastagens, o Mirapasto. Baseado em 4 ações e adaptável a outros biomas, o método permite melhorar o solo para as forrageiras e eliminar as ervas daninhas, como o próprio capim-anone, as chircas, maria mole e outras. Em um teste realizado, o gado que se criou em área com o Mirapasto teve um ganho médio anual de 410 quilos, enquanto os animais que estavam em uma área sem o método tiveram um ganho de 269 quilos. Mas não é só para eliminar o que há de prejudicial que a Embrapa trabalha. Há também o desenvolvimento de novas espécies, que melhoram a qualidade nutritiva para o gado e ajudam a recuperar os campos degradados. A BRS Stribo, por exemplo, é uma das 12 espécies de forrageiras desenvolvidas dentro da Embrapa Pecuária Sul nos últimos 10 anos. Dentro do trabalho com forrageiras, a gente adotou uma tática aqui, que era o seguinte: nós vivemos por uma circunstância que agora não daria tempo de explicar. Nós vivemos um momento em que ficamos muito tempo sem lançamento e desenvolvimento de novas cultivares. Então, de uma hora para outra, por uma questão de mudança de legislação, inclusive, foi muito evidente a necessidade de desenvolvimento de vários cultivares ao mesmo tempo. E nem a Embrapa, nem as outras instituições de pesquisa estavam preparadas para aquele momento, né? Então, assim, a gente decidiu, em vez de focar em uma espécie, a gente resolveu trabalhar com várias espécies ao mesmo tempo. Então, assim, a gente acabou desenvolvendo cultivares de várias espécies, né? É claro que isso pressupõe que a gente vai envolvendo outros colegas, outras pessoas, outras unidades da Embrapa, outros parceiros, universidades, né? E isso vai permitindo que o trabalho vá ganhando corpo. A BRS Stribo foi um cultivar de capim-sudão que a gente desenvolveu, basicamente por uma demanda do setor produtivo. Na verdade, foi uma oportunidade que o setor produtivo, o pessoal que comercializava sementes, me dizia que existia uma lacuna muito grande aí de cultivar, de ter um cultivar. Na verdade, ele foi o primeiro cultivar forrageiro dessa espécie, né, registrado no Brasil, dessa espécie, e porque não existia nada, então teve essa demanda. E a gente então trabalhou no desenvolvimento do cultivar, que como existe uma demanda já bem estabelecida, e foi rapidamente adotada, né? Então a gente teve a felicidade de ter esse sucesso com esse cultivar, né? É um dos materiais que a gente tem maior sucesso em termos de alcance, mas a gente desenvolveu paralelamente vários outros, né? De acordo com a pesquisa, a BRS Stribo tem mais nutrientes, rebrota mais vezes que outros cultivares semelhantes e tem mais resistência ao frio e à geada. O ganho de peso do animal que come esse tipo de pastagem chega a mais de 1 quilo por dia, o que proporciona maior lucro para o produtor. A espécie já está bem popularizada, com mais de 500 mil hectares plantados. Ele surge de uma demanda bem qualificada, por isso que eu falei antes, né, que a gente, quanto mais qualificada a demanda, mais chance a gente tem de sucesso, porque se fosse depender só da minha cabeça, eu nunca teria trabalhado com essa espécie, né, eu teria tido foco em outras coisas, né? Então, assim, o fato da gente interagir com os parceiros, com o setor produtivo, nos facilita, né? No sentido de qualificar bem a demanda, identificar uma oportunidade e, a partir disso, desenvolver o produto, desenvolver a pesquisa, né? Então, primeiro foi isso, foi uma demanda bem qualificada, né? E ele tem algumas características assim que são bastante interessantes, porque 90% dessa semente que é produzida desse cultivar, ela não é produzida aqui na região sul, ela é produzida no Brasil Central. Numa época, por exemplo, que a soja lá, ela não pode ser plantada por uma questão de vazio sanitário. Ela precisa ter um tempo em que ninguém pode ter soja naquela região. E o capim-sudão apareceu como uma oportunidade tanto de fazer palhada, né, para aquelas lavouras de soja, que é importante, né, mas de dar uma renda extra para o produtor. Então, o capim-sudão, no centro-oeste, ele é utilizado para fazer palhada, o produtor colhe aquela semente. E daí tem uma outra vantagem, que o produtor colhe a semente lá praticamente em agosto, que é quando já você vai começar a utilizar a semente aqui no sul do Brasil, né?
que é uma planta de verão, então no inverno tu não pode plantar, tu planta ela a partir de setembro, outubro. Então, com isso, a gente não tem custo de armazenamento quase nenhum, né? Porque tu já está colhendo lá e já está na época de plantar aqui. Então, essa logística toda permitiu o preço competitivo, como eu falei, né? E adicionado as características que a gente conseguiu imprimir no cultivar, permitiram que fosse adotado em larga escala. A pesquisa proporciona a mudança na vida das pessoas e a possibilidade de enxergar outras formas de encarar a produção no campo. É o caso do desenvolvimento rural e Alto Camaquã, um exemplo de muito sucesso da Embrapa Pecuária Sul. A pesquisa já encerrou, mas os produtores da região criaram a Associação para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Camaquã e promovem anualmente uma feira onde mostram seu trabalho. Ou seja, a pesquisa sai do laboratório, passa pelo público-alvo inicial, que são os produtores, e chega ao público-alvo final, que são os consumidores. Havia uma certa desconfiança, né? Como eu mencionei anteriormente, nós passamos a valorizar aspectos que antes não eram valorizados, né? O fato de esta região ser uma das mais conservadas do ponto de vista ambiental do estado do Rio Grande do Sul, não tinha grandes valores, né? O pessoal, por ter a vivência histórica nessa região, está acostumado com isso, não percebe, né, esse olhar de quem chega de fora. Então, obviamente que havia uma certa desconfiança, também no que se refere à mobilização, à organização das pessoas, mas nunca houve rejeição, né? Havia uma certa desconfiança e a gente valorizava isso dizendo, inclusive, que a dúvida sempre deveria ser permanente, que a dúvida não era um direito, era uma obrigação das pessoas de questionar o que estava sendo proposto, né? E ao longo do tempo nós fomos demonstrando que aquilo que há 10 anos atrás era uma ideia, né, hoje é algo bem concreto. A pesquisa sobre o desenvolvimento na região do Alto Camaquã iniciou em 2006. Ela acontecia em 8 municípios, ao mesmo tempo, já que o território vai de Encruzilhada do Sul até Canguçu, passando por Bagé, Pinheiro Machado, entre outras cidades por onde passa o rio Camaquã. Por essa abrangência, o trabalho não era somente uma ciência exata, em busca de resultados. Era necessário adaptar para os aspectos socioculturais e históricos de cada comunidade. O objetivo era, sobretudo, reconhecimento e valorização da pecuária familiar, que nessa região conta com alta preservação dos recursos naturais. A primeira fase da pesquisa se referia ao que nós chamamos de mudança de olhar, né? Nós estávamos propondo uma nova perspectiva, uma nova visão sobre essa realidade. Então nós chamamos de promover o reconhecimento, né? O reconhecimento como um conhecimento com outros olhos. A gente brincava de vamos trocar as lentes, né? Vamos olhar com outra perspectiva. Então essa fase de chamar atenção para as características locais, para a qualidade dos recursos, né? Como nós estamos falando de uma região onde a economia está assentada basicamente sobre pecuária, uma pecuária familiar, uma fase importante que esteve bem no início foi a valorização do campo, por exemplo. Então, nós iniciamos com a valorização dos recursos locais, que gerou uma demanda por construir conhecimentos adequados a essa região, que obviamente foi levando a uma necessidade de organização social, de estruturação, né, em forma de rede, e que levou aos passos seguintes, que foi a estratégia de diferenciação dos produtos através da marca e o acesso ao mercado. Agora, o interessante é que essa metodologia não é necessariamente um passo 2, passo 3. Ela tem muito mais, na nossa perspectiva, um formato de uma espiral ascendente, e com isso eu quero dizer que o mercado, por exemplo, nunca foi uma fase final. Ele era uma fase por onde se passava, né? Então sempre se voltava a esses mesmos pontos de valorizar o local, de organizar a rede, de diferenciar os produtos e chegar no mercado. Nós estamos hoje talvez na terceira fase, sempre com níveis de complexidade maior, pelo envolvimento maior de pessoas, por uma abrangência territorial maior. Então são sempre as mesmas fases em níveis maiores de complexidade. O trabalho começou com a manutenção adequada dos campos nativos.
E isso gerou um aumento na produtividade e na qualidade dos produtos, o que englobou toda a comunidade. Afinal, quem não estava no campo estava em casa, fazendo subprodutos com a matéria-prima oriunda da propriedade da família. E assim nasceram pães, bolos, derivados da carne, peças em lã, entre outros artigos que hoje levam o selo do Alto Camaquã. A pesquisa elevou a autoestima da comunidade daquela região e é motivo de orgulho para quem trabalhou. Pessoalmente foi uma enorme satisfação, né? Não só a feira, mas quando se conseguiu organizar a primeira inserção no mercado, quando se conseguiu definir conjuntamente quais eram os padrões dos produtos, quais eram os produtos, foi uma sequência de coisas, né? A feira, obviamente, que foi lá em 2008, foi a materialização de uma primeira ação coletiva, de fato, né, de pessoas de 8 municípios que, apesar de serem vizinhos, né, não tinham uma interação desse nível. Então, obviamente, aquilo nos gerou uma enorme satisfação e, mais que tudo, foi um ponto de reforço, né, de que nós estávamos no caminho certo, de que era possível, sim, reverter algumas características ditas como imutáveis na região, de que as pessoas não cooperam, né, de que nós temos muita dificuldade para colaboração. Ali foi um marco, né, de que nós estávamos no caminho certo e que seria possível avançar. Foi no contato direto com o produtor que a pesquisadora Ellen Nalério descobriu o foco de uma importante pesquisa realizada pela Embrapa Pecuária Sul, o desenvolvimento de subprodutos oriundos dos ovinos. A pesquisa iniciou com produtores, então nós fizemos toda uma avaliação dos animais em vivo, né? Então, peso vivo do animal, acompanhamento do desenvolvimento, avaliamos cordeiros, borregos, animais de descarte, para fazer todo um contexto de aproveitamento integral de carcaças ovinas. Então, os cordeiros nós desenvolvemos cortes, os borregos também novas formas de apresentação de cortes, porque são cortes maiores, e para os animais mais velhos nós desenvolvemos produtos processados. Antes, os produtores descartavam várias partes após carnearem os animais, pois não tinham funcionalidade. Além disso, foi constatado que 12% dos consumidores brasileiros nunca haviam experimentado carne de ovinos, o que significa 25 milhões de pessoas. Unindo esses dois aspectos, começaram o desenvolvimento de copa, presunto e bacon de carne ovina. Os produtos a serem elaborados e estudados nesse projeto a gente visou o aproveitamento integral de carcaça. Então, imaginando uma carcaça, a gente imaginou formas de processamento e aproveitamento de todas as porções da carcaça. Então, por exemplo, nós fizemos do pernil, a gente fez do pernil nós fizemos presuntos crus, das paletas também é possível fazer presunto cru, mas também cortes processados, e assim fomos indo. Então, por exemplo, para o bacon, que é aproveitamento da barriga do animal, a gente estava meio que sobrando, vamos dizer assim, então a gente desenvolveu um novo produto. Então, para cada peça, cada corte de carcaça, nós desenvolvemos um produto visando o aproveitamento integral, ou seja, que a gente ofereça oportunidades para utilizar todas as porções do animal. E em breve já vai ser possível encontrar nas prateleiras dos supermercados os primeiros produtos industrializados, que resultaram dessa pesquisa desenvolvida aqui em Bagé. Existe bastante interesse de empresas, né, até mesmo produtores que estão pensando em investir, né, numa agroindústria. Hoje nós como empresa pública, nós fizemos um processo seletivo de forma pública, na forma de um edital, onde uma empresa saiu habilitada para produzir os produtos. Essa empresa está localizada na Bahia, no município de Remanso. Então, para quem não sabe, também no Nordeste existe uma grande produção de ovinos e caprinos, e lá nós iniciaremos esse processo de elaboração comercial dos produtos, porque até então nós elaboramos esses produtos somente em escala laboratorial, então nós vamos escalonar os processos para a forma comercial. O melhoramento genético é um dos principais focos das pesquisas desenvolvidas na Embrapa Pecuária Sul. João Leal é um dos pesquisadores que atua há mais tempo por aqui.
Ele já participou dos estudos para a implantação do gado Braford nos campos brasileiros e também no desenvolvimento da raça Brangus, que é o cruzamento de Angus com o zebu. Só que hoje, por exemplo, tem uma evolução muito grande na tecnologia e esses animais que vocês estão vendo aqui atrás de mim são novilhas e vacas Brangus, né, de diversas gerações, de um experimento que tem 3 sistemas de seleção. Um é o sistema de seleção tradicional, que é pelo fenótipo, ou seja, pelo olho e pelos pesos a desmama, peso sobre ano, uso de ultrassom para melhoria de carcaça, etc, etc, etc. Isso é o que nós chamamos de sistema de seleção. Tá? O outro grupo é o sistema de seleção por temperamento. Por que por temperamento? Havia uma certa queixa que o gado tinha um temperamento muito forte. Então se passou a selecionar animais por temperamento mais tranquilo e que inclusive são animais mais produtivos. São animais menos estressados e mais produtivos. E também muito bem. E a terceira linha de seleção é a linha por resistência ao carrapato, que hoje indiscutivelmente é o grande problema que nós temos. Do ponto de vista sanitário, é carrapato e decorrente dele a tristeza parasitária. Tá? Então, e o que se observa nitidamente é que em qualquer um dos sistemas de seleção, os animais que estão na ponta do processo realmente respondem bem a essas tecnologias mais novas. O melhoramento genético não é estagnado. Ao contrário, está sempre em movimento, com a criação de novos programas, novos parâmetros e acompanhamento da raça no campo junto aos produtores. Por isso, estão entre as 10 principais raças sendo criadas no país atualmente. A grande característica desse gado é a habilidade materna dele. Essas vacas criam os terneiros de forma muito correta, muito boas, desmamam terneiro pesados e são boas de fertilidade também. Eu enxergo o Brangus como uma raça maternal. Os ovinos também são estudados para aumentar a produtividade, através da genética. O gene Burula é um gene que foi identificado no rebanho merino nos anos 70, por aí na Austrália. Inclusive, e ele foi introduzido aqui no Brasil nessa época, em 1980, em carneiros meio sangue merino, meio sangue Romme, e se espalhou através de projetos da própria empresa, da Embrapa. Tá? Mas e é uma mutação num determinado gene, no receptor de um gene chamado BMP, e essa outra mutação vacaria já é fruto da continuidade de um estudo que foi feito aqui, que nós, a partir de 1999, por aí, nós começamos em parceria com a Arco, a verificar o histórico de ovelhas que tinham tido partos múltiplos a cada ano, de todas as raças criadas no sul do Brasil. Então a gente acompanhava e via se repetia, se elas tinham tido partos múltiplos em anos sequenciais, se as filhas tinham tido partos múltiplos. E a partir desse histórico a gente foi montando um banco de dados que proporcionou a identificação dessa outra mutação. A Embrapa teve uma participação muito importante no passado em trazer essa alternativa para aumentar a prolificidade. Uma delas, que é o gene Burula, foi introduzido aqui no Brasil. Vieram 3 carneiros em 1980, vieram para essa unidade. Então, a partir desses carneiros, foi estudado o comportamento desse gene nos rebanhos, e hoje a gente tem já inúmeros rebanhos, está na mão dos produtores já desde o ano de 2005 esse gene. Mas essa história adveio em 1990, a conclusão foi de que
os animais burula tinham uma taxa de promoviam uma taxa de natalidade de 160%, mas havia uma mortalidade muito alta de cordeiros. Então a gente deixou essa alternativa guardada, isso ficou na prateleira. Então hoje que os rebanhos são menores e o foco é na produção de carne, é um momento em que esses genes de prolificidade podem ser melhor explorados. Então, por quê? A gente aumenta a taxa de ovulação por ciclo, aumenta o número de cordeiros nascidos e não aumenta a mortalidade dos cordeiros, porque o produtor se preocupa então em cuidar, em fazer, garantir que a cada cordeiro nascido não morra. A genética burula abrange a raça merino e proporciona que as fêmeas tenham até partos quíntuplos. Já a vacaria é destinada a exemplares da raça Ile-de-France, que passam a ter partos duplos. O incremento na produtividade do rebanho é de 42%, segundo os dados coletados até agora, além da redução na mortalidade dos animais recém-nascidos. Além disso, o melhoramento genético não afetou em nada na qualidade da carne e da lã. Essas mutações foram, justamente no início, foram muito estudadas porque para saber justamente se havia alguma associação, algum tipo de correlação negativa com a lã, quando foi identificada na raça merino, tá? E posteriormente o que a gente sabe não é possível tu produzir mais carne, um maior número de cordeiros. Agora, efetivamente, os cordeiros nascidos de partos múltiplos, eles são um pouquinho menores do que os nascidos de partos simples. Por exemplo, é comum ao desmame, um cordeiro nascido de parto simples, ele é desmamado com, vamos dizer, 25 quilos. E cordeiros nascidos de partos duplos, os dois têm 20 quilos cada um. Mas tu observa o seguinte, que os dois cordeiros juntos pesam quase, não chegam a pesar o dobro daquele nascido de parto simples, mas o incremento produtivo é bastante expressivo. Então, em função disso, o que acontece? O aumento da prolificidade pode proporcionar uma modificação na estrutura do rebanho. O melhoramento também passa pelos animais considerados menos fofinhos. É o caso dos carrapatos, que são estudados para tornar os animais de grande porte mais resistentes ao parasita. A pesquisa é considerada inédita no mundo. Essa pesquisa ela é um trabalho em conjunto dos colegas aqui da Sanidade Animal, então eu aqui da Sanidade Animal, com os colegas da área de melhoramento genético. O pesquisador Fernando Cardoso lidera esse trabalho. E ela começou, na verdade, com uma demanda de produtores rurais que já faziam uma fenotipagem dos animais para resistência ao carrapato. Ou seja, eles tinham como padrão a contagem de carrapato nos seus rebanhos para poder observar que animais eram mais resistentes e quais eram mais sensíveis ao carrapato e usar essa informação na geração das progênies, para fazer cruzamentos levando em consideração essa informação e aumentar o grau de resistência dos animais no rebanho. E eles tinham esse banco de dados, dessas contagens dos rebanhos, e eles queriam saber da Embrapa, de nós, os pesquisadores, como que eles poderiam usar da melhor forma possível essa informação que eles tinham e se ela realmente, de fato, estava sendo confiável.
Então, nós analisamos esse banco de dados que eles tinham inicial. Eles faziam uma contagem um pouco mais simplificada da carga parasitária, que era uma contagem entre pernas, só na região posterior do animal. A gente fez uma análise desses dados, a gente viu que tinha como melhorar esse processo, né, de seleção de animais mais resistentes. E aí então o pesquisador, o Fernando Cardoso, teve essa ideia da gente conseguir identificar marcadores genéticos que facilitassem a identificação dos animais que fossem mais resistentes, retirando a necessidade de expor os animais à infestação para poder saber quem era mais resistente ou não. A preocupação é identificar animais mais resistentes e os mais sensíveis, sem expor os exemplares ao parasitismo. A pesquisa foi além e analisou também a pigmentação ocular dos bovinos. É muito comum a associação dessa característica, né, desse fenótipo da pigmentação ocular com a ocorrência de câncer de olho na raça Erifor. Então, nós também estudamos essa característica para saber se nós conseguimos encontrar marcadores moleculares para, da mesma forma, identificar previamente a ocorrência do tumor que animais eram mais predispostos a ter esse tumor. Essas são características que são, de certa forma, têm um componente genético, então elas são transmitidas de uma geração para outra. E é aí que está a força do trabalho, usar a genética a nosso favor, de forma que a gente aumente o número de animais não predispostos a esses problemas sanitários. Quando falamos em cientistas e pesquisas, não é difícil nos remetermos a cenários de filme, com muitos tubos de ensaio, pessoas de jaleco, parecendo uma realidade muito distante. Mas essas pessoas que fazem a ciência acontecer estão aqui, bem pertinho de nós. Encontramos na fila do supermercado, na escola dos filhos, nos locais de lazer, e muitos deles vieram de longe para trabalhar aqui, na Rainha da Fronteira. Eu cheguei na Embrapa em 2005, né, via concurso, né, na verdade era um concurso de 2001, que ele foi revalidado, era por 2 anos, foi revalidado mais 2 anos, então bem no final da vigência desse concurso eu tive a felicidade de ser chamado, né, e vim trabalhar na área de forrageiras, que é a minha área de formação original, né. Fiz o concurso, num cargo para pesquisador na área de melhoramento de forrageiras e que pressupunha, na época, ter mestrado e doutorado na área, né? Então, essa foi a qualificação original que me trouxe até aqui. Aí, logo que eu cheguei, me incorporei à equipe e segui trabalhando, então, nos processos mais vinculados à parte da pesquisa mesmo, com o melhoramento de plantas forrageiras, né, no intuito de desenvolver novos cultivares forrageiros adaptados a essa região. Eu sou natural de São Paulo, como é que mas já veio estou pra cá? aqui, já estou desde 1991, final de 91, eu me mudei para cá, trabalhei como produtor rural na região central do estado, ali na Depressão Central, e estou aqui já na Embrapa há 12 anos já, atuando como produtor rural, né, na produção pecuária. E também tinha formação de engenheiro agrônomo, então fui já desde cedo pesquisando materiais forrageiros, né, sempre investigando, e isso acabou me levando naturalmente a trabalhar com pesquisa e depois seguir no mestrado, doutorado e até trabalhar como pesquisador. Eu sou natural de Pelotas, eu sou pesquisadora aqui na Embrapa já faz 9 anos, eu sou veterinária e eu sempre pensei em trabalhar com pesquisa. E eu tinha visionava que trabalhar na Embrapa fosse uma boa alternativa para mim. Eu mudei um pouco da minha área de pesquisa quando eu comecei a trabalhar aqui,
mas eu acho que essa área me encontrou, assim, eu acho que o trabalho me encontrou, e não eu, o contrário. Eu sou natural de Bagé mesmo. E desde sempre tu quis ser pesquisadora ou foi uma oportunidade que foi surgindo ao longo da tua carreira? Seria um exagero eu dizer que eu nasci querendo ser pesquisador, embora eu desde sempre tenha me considerado um sujeito um tanto curioso, mas se me tornar um pesquisador e vir trabalhar na Embrapa, né, no local onde eu nasci, porque o meu pai trabalhou aqui nesse lugar e eu praticamente nasci, os meus primeiros anos eu vivi aqui dentro desse lugar, mas voltar como funcionário e na linha de pesquisa foi uma consequência, né, de passos, de acontecimentos, de fatos que aconteceram ao longo da vida. Eu sou natural do Rio de Janeiro. E desde sempre tu quis ser pesquisadora ou foi uma oportunidade que surgiu ao longo da tua carreira? Desde sempre. Eu entrei para veterinária e já no início do curso eu já comecei com bolsa de iniciação científica, como estagiária de início, né, e depois com bolsa de iniciação científica. E dali já segui o caminho da pesquisa, já era claro para mim o que eu queria. Eu sou natural de Pelotas, mas eu vim para... Eu hoje já sou praticamente bagiense, eu vim para cá em 78. E desde sempre tu cogitou ser pesquisadora ou foi uma oportunidade que foi surgindo ao longo da carreira? Não, sempre fui focado em trabalhar em pesquisa mesmo, no tempo da graduação. Sempre foi a minha realização trabalhar nessa linha. Sempre foi muito curioso, muito ao longo da vida aqui na Embrapa foi um lugar que me oportunizou exercitar esse lado, vamos dizer, essa curiosidade que todo pesquisador deve ter. E se tu tens uma sugestão de reportagem especial, manda para nós nesse contato que está aqui na tela. Até breve!